Desenhos adultos não são uma novidade pra ninguém. Simpsons, Family Guy, South Park e Pingu, que pra mim não tem o menor sentido isso daqui ser feito pra uma criança assistir. Olha a cara desse leão marinho! Mas se você parar pra analisar nesse mar de animações, tem uma coisa que torna elas muito mais parecidas do que a gente imagina. A esmagadora maioria delas são de comédia. E não tem nada de errado nisso, eu amo essas animações. Inclusive essa semana eu assinei o Paramount Plus pra assistir South Park. Mas isso me faz pensar, é tão difícil explorar temas sérios e personagens profundos com algo cartunesco? Eu realmente preciso ver a cara do Robert Pattinson, do De Niro, pra ter alguma emoção? É claro que é impossível personagens desenhados e fictícios fazer um homem barbado de 20 e poucos anos no sofá se emocionar, né? Né? Por essa vocês não esperavam, né? Eu acho que eu peguei vocês, né, pra ver meu ponto. Então se a gente concorda que realmente tem como se conectar com esses personagens, por que a gente não vê mais séries animadas assim, que exploram mais esse lado dramático, profundo? BoJack Horseman foi um ponto fora da curva nesse sentido. E sim, essa série é de comédia, só que ela flerta com esse negócio mais profundo, os personagens têm seus altos e baixos. Eu sei, o título do vídeo tá Invencível. Calma, já vou chegar lá, peraí. Você consegue separar quem uma pessoa foi de quem ela é? Não é fácil, a gente não funciona assim. Cada coisa que alguém faz vai criando acúmulo, ocupando espaço e vai mudando a forma com que a gente enxerga ela ao longo do tempo. Tipo quando eu tinha 10 anos e o filho de um amigo dos meus pais, o Pedro, foi pra minha casa e roubou meu Black Ops 2, o Call of Duty, no auge dele. Eu te odeio, Pedro, eu te odeio, nunca vou te perdoar. E aí chega a pergunta que ninguém quer responder. Existe um erro grande demais pra ser perdoado? Não no sentido abstrato, filosófico, no sentido prático mesmo. Quando é você ali, sua família, quando é você no fundo do buraco, tem como? Todos esses questionamentos surgiram na minha mente essa semana quando eu tava assistindo a nova temporada de uma série chamada... Vocês viram que eu fiz gracinha de novo, né? Agora foi da série a referência e tal, que tem a abertura do Invencível. Pra quem não conhece a série, o que você tá fazendo aqui? Não faz nem sentido você tá vendo esse vídeo. Invencível é basicamente uma animação adulta de super-heróis, onde a gente tem dilemas familiares profundos, complexos. Você consegue ter uma noção de como a sociedade olha pra esses heróis, porque acontece diversas destruições e o caos instaura na cidade, e o quanto isso afeta as pessoas que vivem lá. E dentro desses diversos dilemas, nós temos esse que envolve o Nolan, que é o Omni-Man, o pai do Mark, o Invencível. O Nolan viveu décadas na Terra sendo uma figura heróica. Construiu uma família, cuidou do planeta, fez tudo o que um herói faria. De fora parecia realmente que ele era aquilo. Além dele ter esse bigode irado. Porque eu tento fazer o meu crescer, eu não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Só que é o máximo que dá. Ele era um Viltrumita, uma raça feita pra conquistar, dominar território. E adivinha, era essa a missão dele na Terra. É tipo o que acontece em Dragon Ball. Eu não sei se vocês sabem, mas os Saiyajins são basicamente uma raça feita pra dominar e conquistar o mundo, o universo. E o Goku cai na Terra, bate a cabeça, perde as memórias e se torna um personagem bonzinho e tudo mais. Eu sei, se você é um idoso que já sabe tudo isso, me desculpa, mas tem gente mais nova aqui que talvez nem saiba o que é Dragon Ball. Dito isso, Naruto continua sendo melhor. E na primeira temporada isso vem de uma forma que a gente nem consegue e também nem esperava imaginar. Ele começa a espancar o filho de uma forma descontrolada, num excesso de raiva absurdo, até o ponto de quase matar. Nem sei se pode falar, tá no YouTube, é Desviver, IDF, Base. E ele faz isso de uma forma deliberada. Ele tenta provar um ponto, e o ponto é o seguinte, que o Mark precisa melhorar. Amar a Terra é uma fraqueza. Depois de tentar fazer ele mudar de lado, ele simplesmente vai embora, sem nenhum aviso prévio. Ele simplesmente pega, vai embora. É tipo teu pai que foi comprar cigarro. Foi mal. A maioria das pessoas pensa logo de cara, nossa, ele foi muito babaca, ele tentou matar o filho, ele nunca amou ninguém, ele fez tudo isso na pura maldade. Só que, dependendo da perspectiva, não é bem assim. Tem várias camadas. Ogros têm camadas. Shrek. O Nolan ficou na Terra além do que precisava. Ele cuidou muito bem do filho, inclusive. Ficou criando memórias que nem afetava de fato a missão principal dele. Que, pra você que não sabe, era basicamente achar um planeta bom pra reproduzir a espécie dele, Viltrumita, que tava basicamente em extinção. Que eu acredito que também seja o mesmo motivo que o Catra foi mandado pra Terra. Porque esse bicho acho que foi embora com o quê? Deixou uns 55 filhos aqui. Isso tudo não prova que o Omni-Man era um bom homem, mas prova que aquilo tudo era real. De algum jeito. Mas era real. É muito difícil aceitar isso de pessoas que machucam a gente. Mas às vezes o amor e o erro coexistem. O Nolan amava o filho. Amava demais. E mesmo assim fez isso com ele. Isso não torna tudo muito pior? Na segunda temporada o Nolan deixou tudo pra trás. Nova vida, novo planeta, novo começo. E aí você pensa, nossa, que bacana, um recomeço, uma nova chance de acertar. Só que agora com uma nova espécie, os Traxianos. Ele consegue achar outra esposa,
tem um filho, o Oliver, e o que acontece? Ele repete tudo de novo, só que muito pior. E aí o Mark aparece e eles têm uma conversa entre pai e filho, que na minha opinião é a melhor conversa entre pai e filho feita numa animação ocidental. Tirando, é claro, a conversa do Poco, o pai dele, que é um pato ganso, sei lá. Não tem discurso ensaiado, não tem pedido de perdão. É o homem que viajou o universo, que conviveu com guerreiros que não sente nada. E no fim acabou sendo ferido pelos próprios sentimentos. Não foi batalhas, não foi conquistas, foi o café da manhã com o Mark, tempo de qualidade com a esposa, tudo que veio de dentro dele. E ele não volta por uma redenção, ele volta porque ele não consegue não voltar. E isso faz toda a diferença. Porque é muito fácil se arrepender depois de praticamente destruir 2 planetas, perder 2 esposas, perder 2 filhos. Quem nunca? E toda essa mudança pro Nolan custa muito caro. Mas ele só pede desculpas quando quer algo em troca. Quantas vezes a gente já não viu isso acontecer? Alguém comete um erro absurdo e anos depois aparece diferente. Com peso no olhar, cuidado com as palavras, uma humildade que antes nem existia. Mas será que não é tarde demais? Eu acho que a resposta mais realista é depende. Depende de quem foi machucado, depende do tamanho do estrago, depende se essa mudança realmente é real ou se você é igual o Pedro que roubou meu Call of Duty, Black Ops 2 e não me devolve nunca. Mas uma coisa que eu acho que é verdadeira é que nunca é tarde pra você tentar ser uma versão melhor de si mesmo. Isso não significa que o mundo te deve perdão. Significa que as pessoas vão te receber, te aceitar. Significa que a escolha de mudar tem valor mesmo que ninguém reconheça. Mesmo que tarde ou mesmo que sem garantia nenhuma. E agora é a parte que me deixa encafifado. E sim, isso é uma palavra real, pode pesquisar. Ela existe. Muito se fala de quem erra e se arrepende. Mas e quem carrega a decisão de perdoar? Essa pessoa também existe. E ela nem queria estar nessa posição. Ela foi colocada ali. O Mark passa série com isso na cabeça. O seu maior herói foi quem quase matou ele. Foi quem abandonou ele e sua mãe. Sua mãe? Ai, meu Deus do céu, eu sou muito idiota. Como que você senta do lado de um homem desse? O Mark não perdoa com um clima de catarse, um abraço forte, uma música poética, linda, crescendo. Esse momento não existe. E sinceramente, olhando pra esses dois, nem faz sentido esse momento existir. O que a gente tem são conversas difíceis, silêncio e principalmente o Mark lutando ao lado do pai com a raiva ainda presente. O perdão real não é um evento. Ele acontece no ritmo de quem foi machucado e não de quem machucou. E às vezes esse ritmo pode levar anos e às vezes ele nunca chega. Isso também é válido e é por isso que ninguém é obrigado a perdoar. E eu nunca vou perdoar você, Pedro, que roubou meu Call of Duty Black Ops 2. Eu vi que tava na sua casa quando eu fui. Tem uma coisa no Nolan que me chama muita atenção. E eu tô falando do Nolan da série, e não do diretor de cinema Christopher Nolan. A mudança dele não acontece na juventude. Ele tem séculos de vida e décadas de uma doutrina que diz que emoção é um defeito e apego é uma fraqueza, e que a Terra e outros planetas não valem nada. E mesmo assim ele se desconectou de tudo isso. Tem gente que usa a idade como justificativa. Ah, eu já sou assim, passei minha vida inteira sendo assim, eu não vou mudar, já tá tarde demais. Na maioria das vezes isso não é incapacidade, é comodismo. É mais fácil continuar sendo quem você sempre foi do que encarar o que você destruiu pelo caminho. O Nolan, o da série, não o diretor, se entregou sem saber se o seu filho aceitaria. E nem ao menos sabendo se tudo isso daria certo. Sem nenhuma das garantias que alguém fique esperando pra dar o primeiro passo. O Omni-Man facilmente poderia ter sido descartado depois da primeira temporada. Era simples, era o caminho mais fácil. O Mark derrota o pai, o herói vence o vilão. Só que não fizeram isso. Fizeram dele alguém que erra, vai embora e volta. Não com respostas, mas na intenção de tentar de novo e sem a garantia de que seria aceito. E isso me parece muito mais honesto do que a maioria das histórias de redenção que tem por aí. E às vezes é nisso que um desenho, uma animação pode te fazer pensar. Você realmente conseguiria perdoar alguém que te machucou? Não no papel, mas na prática. E é nisso que às vezes os desenhos de super-herói, as animações, podem te fazer questionar coisas. Você conseguiria perdoar alguém que realmente te machucou? Não no papel, mas na prática. Ei, não esquece de se inscrever no canal e dar like, hein? Rala, porra! Vaza!